Olá, pessoal, vamos lá então para o nosso 19º episódio. Hoje, ainda no contexto proteína, já falamos bastante sobre qualidade de recuperação, mas eu faço um breve resumo e como é que a proteína também interfere positivamente, né, a ingestão correta, como que ela influencia positivamente na cicatrização de lesões, tá bom? Vamos só lembrar, então, a gente já viu no status atual que a proteína é um pilar fundamental para a recuperação da performance, bem como para cicatrização de lesões teciduais, que a gente vai enfatizar um pouco mais hoje, tá? Então, muito além de ser um nutriente, né, de construção, ela tem um papel de sinalizar biologicamente algumas questões que tanto podem acelerar a cicatrização, que é o nosso tema hoje, mas também garantir que a cicatrização, ou essa reparação, seja funcional, com o mínimo de perda funcional e de força possível, tá? E não meramente pensar em construção de massa magra por fator estético, mas por questão funcional, beleza? Então, ele é um fator nutricional mais crítico aí hoje para reduzir o tempo de afastamento quando a gente fala, além da fisioterapia, além da reabilitação, quando a gente fala sobre nutrientes e recuperação ou reabilitação. Perfeito? Vamos lá, então. Aqui já vimos que ela pode ser utilizada para restauração de força ou de função, tá? Cicatrização de tecidos, prevenção de atrofia, mas que a gente precisa trabalhar também uma boa logística de distribuição dessas doses, tá bom? Para restaurar força e função, tá? Já vimos aí que é um estímulo direto à síntese proteica muscular via a proteína quinase mTOR, tá? Cicatrização de tecidos, ela é um substrato para a produção de colágeno, que é importante, é fundamental para a reparação de tecidos moles, e a atrofia, também essa ingesta correta, ela mitiga, ela diminui a perda muscular durante o período de mobilização, ou parcial ou total, e para que nós tenhamos uma otimização do balanço nitrogenado diário, que é o equilíbrio entre ingesta e excreção, tá? Que nós consigamos distribuir estratégica e inteligentemente essas doses ao longo do dia. Tranquilo? Vamos lá, então, a nossa pauta hoje é falar um pouco mais sobre recuperação. Então, quando você tem ali casos de lesões mais agudas, rupturas, né? Está tendo a Copa do Mundo aí, as lesões musculares sempre em pauta. Pelas lesões musculares, nós tivemos aí os cortes ou os afastamentos dos atletas, tá? Tá, mas além das rupturas musculares, entorses, pós-operatórios, essa demanda proteica, ela precisa aumentar, tudo bem, para sustentar e até otimizar o processo de regeneração. Então, ali no contexto de fase inflamatória e proliferativa, pós-lesão, tá? Nós já falamos no slide anterior que a proteína vai fornecer os pilares, né, os tijolinhos, substratos básicos para a formação de colágeno e para que haja proliferação de fibroblastos, que são fundamentais na construção do tecido cicatricial, tá bom? E a prevenção de atrofia e desuso, porque enquanto o indivíduo está na fase de reparo, tá, dessas lesões, ele deixa de usar, tudo bem? Então, já que você não tem um estímulo pelo uso, tá, a ingesta deve ser incentivada, ou uma ingesta inteligente e estratégica deve ser incentivada para que você possa reduzir as perdas, tanto de estrutura proteica, quanto também de função derivada da estrutura proteica. Então, durante esse período, tá, a ingesta, frequentemente maior que 2 gramas por quilo por dia, tudo bem? Isso aqui é referencial nível A de evidência para que você possa mitigar a perda de massa muscular e acelerar o retorno ao esporte, o return to play aqui. Tranquilo? Então, aqui na fase proliferatória, né, inflamatória e proliferativa, nós já vimos então que a ingesta de proteína, a ingesta adequada, ela vai ser um fator importante aí para a regeneração por conta de estimular a proliferação de fibroblastos e também a formação de colágeno no sítio da lesão. Tranquilo? Do ponto de vista de prevenção de atrofia por desuso, tá? Então, nós já vimos ali 2 gramas por quilograma por dia. Bom, isso vai garantir um aporte interessante para que você possa reduzir os efeitos da imobilização parcial total e manter um mínimo de contingente de massa muscular derivada do consumo de proteína, tá bom? Obviamente, então, nós temos com essa ingesta inteligente e estratégica, o estímulo à regeneração tecidual, a aceleração, né, do tempo de recuperação, mitigação ou diminuição da atrofia e aceleração do retorno do atleta, tá? Um fator contributivo aí
para que o atleta retorne mais rápido à sua rotina. Tranquilo? Vamos lá. Bom, a distribuição da suplementação. Então, eu falei bastante sobre estratégia inteligente, né, e logística inteligente da suplementação da proteína. Então, a gente vai trabalhar aqui principalmente com o sistema bolos, ou bolos de proteína. Então, você vai, ao fazer a multiplicação da dose diária, tudo bem, da gramatura diária por peso corporal por dia, você vai pegar esse montante total desse cálculo e distribuir doses de 20 a 40 gramas, tá, desse contingente total a cada 3, 4 horas para manter o equilíbrio entre ingesta, excreção e uso, né, da proteína, tá bom? Isso é muito melhor para você ter um balanço de estabilidade do que fazer uma ingesta de uma carga isolada de proteína, tá bom? E já falamos também que a suplementação noturna, vimos no episódio anterior, que o uso da caseína, que é uma proteína de absorção lenta, ela é recomendada durante os longos períodos de jejum noturno, para que você possa manter também um equilíbrio da disponibilidade da proteína na fase noturna, tá? Principalmente pela relação que tem com a liberação de hormônio de crescimento, que é fundamental também para que você melhore a qualidade e reduza o tempo da recuperação quando você tem lesões aí, tá bom? Aqui também, vamos lá dar uma olhadinha. Então, é o bônus de proteína, tá? Então, você vai distribuir em frações de 20 a 40 gramas de proteína ao longo do dia, tá? Então, vamos lá. Aqui, sugestão: café da manhã, 20 a 40 gramas, almoço, 20 a 40 gramas, no lanche da tarde, 20 a 40 gramas, tá? No jantar, 20 a 40 gramas. Tudo bem? Então, o objetivo aqui, mais uma vez, maximizar a sensibilidade, tá? A síntese de proteína muscular, manter o balanço nitrogenado positivo, porque você está usando e tá repondo o tempo todo, tá bom? Isso vai melhorar aqui o reparo muscular, vai manter, né? Vamos dizer assim, aumentar, mas manter força, tá? E uma capacidade de recuperação no contingente funcional, e também vai pela liberação de proliferação de colágeno e fibroblastos, tá? Você vai ter um suporte aqui para, quando for o caso de uma tendinite, lesão de tecido conjuntivo, tem um suporte para esse contexto também, tá? Então você tem aqui, no caso de lesões de fibras musculares, tudo bem? Então, se você vai ter aqui os aminoácidos que são estimulados, que vão estimular a síntese proteica muscular, promovendo aqui a síntese de proteína miofibrilar e recuperação ou reparação de lesões musculares. Nos tendões, tá? Você vai aumentar a síntese de colágeno, deixando a estrutura do tendão mais forte. Em tecidos conjuntivos, de maneira geral, vai dar um suporte aqui para o reparo da matriz extracelular ou para sustentação de uma saúde dessa matriz extracelular, que vai reduzir inflamações aqui no caso de lesões, tudo bem? E o uso da caseína, que é como eu falei, que é uma proteína de absorção lenta durante a noite, você vai conseguir, tudo bem? Através da disponibilidade ali antes de você dormir, aqui nós colocamos café, almoço, lanche da tarde e jantar, mais uma dose extra antes de você dormir, 30, 40 gramas, vai fazer com que você tenha uma disponibilidade maior durante o jejum noturno, e ter uma relação melhorada com esse balanço da liberação do hormônio de crescimento durante o sono, tá bom? Então, isso aqui vai também ajudar bastante a sustentação da síntese proteica muscular durante a noite, durante o sono, tá bom? Melhorar aqui a liberação ou a secreção de hormônio de crescimento, promover, no caso aqui, no caso de lesões tendíneas, tá? Facilitar ou melhorar esse reparo dos tendões, garantir uma boa recuperação e adaptação à carga do dia anterior e reduzir os efeitos do catabolismo noturno, tá bom? Então, nós conseguimos aqui tanto melhorar a parte de reparo muscular, tendíneo, liberação de hormônio de crescimento, que também vai influenciar nessa melhora, e também uma condição de saúde de tecido conjuntivo durante o período de reparação de uma lesão ou de recuperação de uma lesão. E chegando aqui finalmente à questão futebol, então nós vimos aí hoje dentro do protocolo da FIFA, quando o atleta sofre uma lesão, então o principal é que o atleta ele tenha a manutenção do balanço nitrogenado positivo, ou seja, mais oferta e anabolismo do que no caso excreção e catabolismo, beleza? Então essas doses de proteínas fracionadas,
Elas vão garantir esse bom balanço e, consequentemente, todos os benefícios que a gente já discutiu até aqui. Tá? Então, não é apenas fechar a lesão, mas garantir que o músculo retorne com a mesma capacidade funcional, força e potência anterior, minimizando o risco de relesão. Até porque quando você tem uma lesão muscular, que é o principal no futebol aí, tá? A área lesada, ele é uma área específica, mas não podemos esquecer que todo o restante do músculo está preservado. Então tem que pensar na lesão, mas também tem que pensar na saúde funcional da parte muscular que não foi lesada, mas que a lesão está aí sendo contida nesse fascículo muscular, nessa porção muscular. Então também tem que cuidar de quem está bem, não só de quem está lesionado. Tá? Por isso que a ingesta de proteína é muito importante. Aqui também os pilares estratégicos, tá? Então, se você está pensando em balanço energético, então manter a ingestão de 25 a 30 quilocalorias por quilo, tá? Para quê? Qual o objetivo disso? Evitar o catabolismo e fornecer energia para os processos de reparo e cicatrização, que são metabolicamente dispendiosos, tá? Aporte proteico, então. Aqui vamos lembrar que aqui é uma ingesta calórica, tá? Dentro do aspecto nutricional do atleta. Mas dentro do contingente proteico, 1,6 a 2,5 gramas por quilograma de peso corporal por dia, né? Mitigar a atrofia por desuso e fornecer aminoácidos para síntese de colágeno, tá? E reparo das fibras, e migração de fibroblasto também, e saúde da matriz extracelular. Agora, como que eu faço isso? Através da distribuição bolos, tá? Então, 20 a 40 gramas a cada 3, 4 horas, já discutimos isso aqui. A suplementação noturna com a caseína, também uma dose extra antes de você dormir, também já discutimos no slide anterior. O carboidrato é interessante, uma suplementação também de 3 a 5 gramas por quilograma por dia, tá bom? Que você pode fazer um cluster junto com a proteína, para que você, através do carboidrato, tenha uma fonte de energia mais rápida, que acaba por poupar o uso da proteína, tudo bem? Principalmente quando o atleta vai para a fisioterapia, porque não deixa de ser um exercício. Então, durante o exercício, com a disponibilidade de carboidrato, você tem um efeito poupador para a proteína, que também é um substrato energético que vai ser usado no metabolismo, na ausência de uma fonte mais rápida de energia, no caso aqui o carboidrato. E os micronutrientes, tá, pessoal? Então, vitamina C, ômega 3, tá, o zinco, que eles são excelentes moduladores inflamatórios, tá? E também vai ajudar no processo de reparação tecidual. Para quem não entendeu muito bem como é que é esse efeito bolos, tá, de proteína, aqui eu peguei um exemplo de um atleta com 80 quilos, considerando que a recomendação é de 1,6 a 2,5 gramas por quilograma por dia, então você vê uma dose mínima, tá? 128 gramas de proteína por dia. Então você vai pegar o peso do atleta e multiplicar por 1,6. Aqui mais numa fase intermediária da reabilitação. Na fase inicial, tá? Onde tem uma imobilização ali, que o risco de você ter atrofia por desuso é maior, tá? Você multiplica 80 por 2,5, tá bom? Aí vai dar 200 gramas de proteína por dia, tá? 80 vezes 2,5. Como é que você faz isso então? Tá lá. Sugestão: café da manhã, almoço, jantar, lanche, pré-sono, tá? Bolos um, bolos 2, bolos 3 e aqui a caseína, que seria a dose antes de você dormir, de 30 a 40 gramas. Tá? Nesse caso aqui, ó, a estratégia são doses menores durante o dia, deixar uma dose ligeiramente maior para você fazer antes de dormir, tá bom? E aqui dá os mesmos 160 gramas por quilograma por dia calculados. Tranquilo? 160 por quê? Alguma coisa que fica entre 128 e o 200 aqui, tá? Uma média. Tranquilo? Então, você que quer realmente participar, ou quer indicar isso para algum colega, é só escanear o QR Code, você vai estar entrando no nosso grupo, até porque essas aulas vão ser disponibilizadas dentro do nosso grupo VIP. Então, você que quer convidar um colega ou pessoas, tá? É só passar esse link ou escanear e a gente vai estar cada vez mais com mais pessoas acompanhando o nosso trabalho, beleza? Aqui o meu Instagram, então quem não segue, tá aí, a gente está aí com o Instagram totalmente voltado para essa parte de fadiga, lesões, então espero vocês lá também pelo Instagram. Valeu, pessoal. Então até mais, até o próximo episódio. Um abraço.